Olá pessoal, eu sou Jefferson Barbosa e hoje eu tô aqui para falar sobre mais um livro do Ian McEwan, que é Serena, que é um livro de espionagem, mas é um livro bem diferente, na qual ele brinca com o autor e você, leitor, ser espião da vida do outro. O Ian McEwan é um autor inglês, nascido em 1948 e é um dos grandes romancistas da nossa época. Dele eu já li Reparação, que é um dos meus livros favoritos da vida. Já tem resenha aqui no canal, vou deixar um link na descrição, ou é só você clicar aqui no iCard para assistir depois. Os livros dele aqui no Brasil são publicados pela Companhia das Letras, como Na Praia, o próprio A Reparação, Sábado, O Inocente, O Jardim de Cimento, e alguns títulos mais antigos são da editora Rocco. O certo seria falar que Serena é um romance, como aqui na própria contracapa diz, sobre espiões, e não um romance de espionagem. Se você pegar esse livro ou se o marketing te vendeu ele como um romance de espionagem, a expectativa vai destruir esse livro para você. E o grande problema aqui é realmente a expectativa. O livro ele é ousado, mas você tem que deixar ele ser ousado. É o que eu sempre digo e que a gente vai comentar mais para frente. O leitor ele tem que abraçar essa visão de mundo na qual ele está lendo. Não quero dizer que ele tem que concordar com as ideias que ele está conversando. Não, você também não tem que ser escravo do autor que está lendo. Mas você, através dos seus olhos, você tem que se entregar para fazer daquele mundo se tornar realidade durante a sua leitura. E para isso você tem que se desprender das expectativas, principalmente. Porque senão a história da Serena não vai ter nada de especial. A Serena, essa moça que é uma personagem feminina muito forte, ela é uma moça muito inteligente e uma leitora voraz, e nisso eu me identifiquei muito com ela, apesar de eu não ler tanto como a Serena, que chega a ler 4, 5 livros na semana e que tem aquela leitura dinâmica. Entretanto, apesar da paixão pela literatura, ela foi se formar na parte de exatas. Ela fez matemática em Harvard. E aqui, apesar da paixão pela literatura, ela foi para a área de exatas. E novamente eu me identifico com ela, porque apesar de eu ser apaixonado por livros, por letras, eu me formei em engenharia civil. E essa garota que, passando por essa fase da juventude, tem muitas dificuldades e dúvidas passando por ela a cabeça. Será que ela realmente escolheu o curso certo? O que vai ser da vida dela? E todos os problemas amorosos nesses relacionamentos. E eu posso dizer que a Serena é uma moça assim, muito sedenta por paixões, e isso vai ser bem presente no livro. Aí acontece que, através de um relacionamento dela, surge a oportunidade dela trabalhar no MI5, que é um departamento, assim como o MI6 que a gente conhece lá do 007, um departamento de espionagem. E aí começa a história. Ela se torna uma espiã. Todavia, as ações em volta dela, as pessoas nas quais ela se relaciona, são muito incertas, relacionamentos muito quebradiços. Então, é interessante comparar a vida de um espião num mundo na qual ele tem muita insegurança e incerteza. E apesar de ser espiã e de ser formada em matemática, os livros vão voltar a aparecer na vida dela, devido a um programa, e o que é muito interessante, que mostra todo o cuidado e toda a pesquisa por trás do romance do Ian McEwan. Ele vai nos mostrar um programa elaborado, assim como aconteceu com a CIA nos Estados Unidos, e isso aqui é verdade, na qual eles promoviam e ajudavam autores novos ou autores já conhecidos, como no caso aconteceu com o próprio George Orwell, que eles financiaram algumas traduções de Revoluções dos Bichos, eles bancaram até a própria realização do filme. Tem um livro muito interessante que já foi traduzido para o português, que está aqui nas referências desse livro, e que tem um programa muito legal também no Literatura TV, na qual eles abordaram mais a fundo esse tema, que eu vou deixar um link na descrição. E ele vai mostrar como a CIA financiou esses livros que vendiam essa visão do mundo que eles apoiavam. Então você tem ideias sendo propagadas. E aqui acontece da mesma forma. Então o MI5 vai criar um programa para financiar novos autores que têm ideias parecidas com o que eles querem vender para o mundo. Então, depois da Guerra Fria, a gente tem uma guerra de ideias. Então, é interessante o questionamento sobre as ideias que nós temos hoje. São ideias vendidas? E o Ian McEwan, ele mostra isso. Porque já na década de 70 e 80, isso era visível, já foi comprovado. Imagina hoje, com a globalização e essa troca de ideias muito mais rápida do que antes. Então, aqui o autor ele vai brincar com esse senso da escrita e o poder da escrita. Quando o mundo passou de
guerrear através de homens e armas e passou a guerrear através das ideias. Os livros se tornaram as armas dessas grandes corporações. É um livro muito metalinguístico ao colocar o próprio autor como um espião dessa vida cotidiana, e aqui ele mostra de uma forma muito linda o trabalho do autor, na qual esse autor que ela vai ter contato através desse programa e vai acabar se apaixonando, e ela não pode falar nada, porque ela não pode se entregar como espiã. E eu gosto como ela vai lendo os contos desse autor. Então temos 3, 4 contos aqui no meio do livro, que são contos incríveis. E como ela vai relacionando os contos, tentando construir o autor por trás desses contos. E eu acho muito interessante, porque novamente o autor está relacionando então essa vida de leitor e a vida do autor como um espião da vida do outro. Como realmente enxergar essa visão do mundo de outro. E o livro, então, não vai funcionar se você for um leitor egoísta. Ou seja, o leitor egoísta é aquele que quer que o autor seja escravo dele. É aquele que quer ler esse livro ou qualquer outro como sendo o livro que ele queria ter escrito. Ele vai comparar e vai dar notas para todos os livros de acordo com o que ele esperava que o livro fosse, e não com o que o livro é. Ao todo tempo ele vai falar, eu não teria levado a história para esse lado, eu não teria contado a história dessa forma. E parece que a gente não está sendo o leitor do mundo do outro. Parece que a gente não está querendo ser o espião que nós deveríamos ser. Parece que a todo tempo nós queremos mudar uma história que já existe. E isso não é possível. Não dá para você ser o autor de todas as histórias. Se você fosse o autor de todos os livros, o mundo não teria graça, a literatura não teria graça. Ela perderia a diversidade que é. É muito interessante você ter contato com as ideias de outra pessoa. Então se liberte das expectativas. Tente conhecer novos autores, novas ideias, sair do seu ponto de conforto é muito interessante. Então vamos deixar de ser leitores egoístas e vamos encarar o livro como uma experiência de leitura. Um mundo que foi criado e está se abrindo aos nossos olhos. Não dá para mudar as ações dos outros que estão às nossas voltas, assim como não dá para mudar as ações dos personagens que estão no livro. Então vamos ser espiões, leitores melhores do mundo que foi criado pelo outro. Vamos tentar entender melhor as obras que estão colocadas na nossa estante. Vamos nos abrir para novas ideias. E isso é muito interessante. Vamos fazer da experiência de leitura algo muito prazeroso. Serena é um livro que, se você der oportunidade para ele, ele vai crescer dentro de você. Um livro com um final sensacional, um livro muito bem estruturado, personagens extremamente bem construídos, um livro com bastante estudo e que fala muito de literatura, da maneira como nós encaramos as ideias, como os livros são importantes no nosso dia a dia e como nós temos que ser leitores melhores e aceitar aqueles personagens que são chatos, aqueles sentimentos que são ruins, desconfortos, porque o livro também tem que abordar essas coisas. E não só porque ele aborda isso, ele vai ser um livro ruim. Não dá para fazer um mundo e livros e literatura só de personagens bobinhos, felizes e momentos alegres. Serena é mais um livro favoritado e isso é mais uma chuva de pensamentos que passou pela minha cabeça. Não dá para falar tudo que eu achei em um vídeo só, mas eu espero que você tenha interesse. E o meu objetivo desse vídeo é te deixar curioso para você montar a sua opinião. De ir lá, comprar Serena ou pegar ele da sua estante se já tiver e dar uma chance para ele. Dar uma chance para ele crescer e esse mundo surgir na sua mente. Para que você possa vir aqui comigo ou conversar com seus amigos sobre as ideias que o Will McKeown trouxe à nossa cabeça. É mais um livro incrível se você der oportunidade para ele, mas não deixe de ir lá e montar a sua opinião e vir aqui conversar comigo, curtir o vídeo se você gostou, compartilhar o vídeo para os seus amigos para eles também quererem ler Ian McEwan e se inscrever no nosso canal. Espero que você tenha gostado e não deixe de acompanhar os nossos próximos vídeos. E ó, vou te falar uma coisa, quando esse vídeo acabar, tem 2 indicações também de vídeos super legais para você poder assistir. Então é isso, muito obrigado e até mais.